Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Denúncia de maus tratos a um felino foi registrado nesta segunda-feira, fato registrado no bairro Lagoa, aqui em Serra Negra do Norte. O proprietário do animal, o senhor Heriberto Araújo, ele identificado por Magrão de Chicão, detalhou a nossa reportagem que o gato de estimação da família foi vítima de agressão por meio de um objeto cortante ou talvez por meio de um artefato, fato registrado nesta segunda-feira, provocando ferimento na face, vindo atingir o olho do animal. O senhor Heriberto Araújo, ele conversou com a nossa reportagem, esclarecendo o seguinte. Bom dia, Donaldo. Na verdade o que aconteceu, eu cheguei em casa, meu gato, que é muito querido pela família toda, inclusive a família está muito abatida, a minha chora muito, o gato sangrando muito, uma pancada, não sei se foi, não posso afirmar o que foi, muito parecido com um tiro de espingarda de pressão. O gato sangrando muito, Donaldo, e o gato é muito querido pela família. Aí eu quero fazer um apelo à população para que chegue até as autoridades competentes, para que isso não aconteça. Que já tem um relato, Donaldo, que nesse mesmo local, no bairro Lagoa, sempre acontece essas coisas. E o que eu queria era isso, fazer um apelo para ver se chega às autoridades competentes, porque é um animal caseiro, né? Um animal doméstico. Quem faz mal ao animal, eu acho que é mais ruim que o animal. Às vezes um animal rouba porque não sabe pedir, né, meu? Não sabe pedir, vai e rouba. Eu não sei o motivo, mas muito provavelmente foi aquela espingarda de pressão. Atingiu qual a parte do corpo do animal? Atingiu perto do olho, Donaldo. Perto do olho do bichinho. Era muito sangue, eu fiquei desesperado. Inclusive usei palavras que não deveria, mas é assim mesmo. Um animal que é como se fosse da família. Eu usei umas palavras meio fortes, peço desculpa à população, mas a pessoa que fez com o animal jamais vou perdoar. Eu desejo não descobrir quem foi, porque não dá certo não. Como está a situação do gatinho? Agora de manhã ela amanheceu melhor, mas ainda está muito inflamado o local. Está muito inflamado ainda, mas a gente vai procurar POC ainda, porque a gente está sem tempo de trabalho, procurar POC para ele passar um medicamento. Vale salientar, quem usa deste tipo de artifício, violência contra animal, é considerado crime, quando na realidade o infrator poderá ser preso por maus tratos em animais, ficando à disposição da justiça. A Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte retorna oficialmente às suas atividades legislativas referentes às sessões ordinárias a partir desta quarta-feira. Hoje, por exemplo, os vereadores participam da segunda sessão ordinária sobre os trabalhos presididos pelo vereador Jário Flauzino do Partido Verde, presidente da Casa Legislativa. Várias matérias estão na pauta da sessão desta quarta-feira. Projetos de lei oriundo do Executivo, requerimentos, pedidos de indicações, pedidos de solicitações, moção de pesar, entre outras proposições. Dentre as matérias em destaque consta do projeto de lei de número 001/2026, que dispõe a suspensão temporária da emissão, envio e cobrança das faturas, ou seja, das tarifas do serviço de abastecimento de água prestado pela Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos e Abastecimento desta cidade. O projeto de lei visa a suspensão integral do abastecimento via rede pública, o qual foi protocolado na mesa diretora da Câmara Municipal em caráter de urgência para análise, parecer técnico e apreciação dos parlamentares serranegrenses. Por outro lado, a Prefeitura Municipal emitiu um comunicado determinando a suspensão de alvarás para eventos de massa aqui nesta cidade, em função da situação de emergência pelo qual o município vem enfrentando por causa do problema da seca na região. O comunicado emitido pelo município determina o seguinte: Comunicado: suspensão de alvarás para eventos de massa. Considerando a necessidade de racionalização do uso da água, o município de Serra Negra do Norte emitiu o decreto de número 746 de 2026, onde fica suspensa a liberação, expedição e concessão de alvarás, autorizações e licenças para a realização de eventos de massa no município de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte, enquanto perdurar a situação de emergência por seca e a suspensão temporária e total do abastecimento de água via rede pública. Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia,
Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um dia bem específico, 11 de fevereiro de 2026, numa única cidade, Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. E o material que a gente tem em mãos é muito interessante. De um lado, uma nota bem oficial, sabe, bem técnica. Seca, né? Exato. E do outro, uma gravação de áudio que, assim, parece de um repórter local, com um tom muito mais cru, muito mais próximo do que está acontecendo de verdade. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Tentar cruzar essas duas realidades. Isso. A gente vai tentar entender como 3 eventos que, assim, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro. Que seria a história de um gato ferido. Isso. A suspensão de todos os eventos na cidade e, por fim, a anulação das contas de água. Como é que tudo isso se encaixa, sabe? Para contar uma história maior sobre aquela comunidade naquele momento. Exatamente. É quase um trabalho de detetive mesmo. Vamos começar então pela história mais visceral, a mais pessoal, que vem justamente desse áudio. É um relato bem forte de maus tratos a um animal. Um gato doméstico lá no bairro Lagoa foi encontrado com um ferimento muito, muito grave no rosto, bem perto do olho. E o dono do animal é um senhor chamado Heriberto Araújo. Mas na gravação ele é identificado pelo apelido, né? Magrão de Chicão. E é a voz dele que dá o peso da situação. A gente ouve não só a tristeza, mas, assim, uma revolta contida. Com certeza. Tem uma parte no áudio que é de cortar o coração, né? Ele fala e dá pra sentir a voz dele meio embargada. E o gato é muito querido pela família toda, inclusive a família tá muito abatida, a menina chora muito. Nossa. Isso tira completamente o caso de uma estatística fria de violência animal e transforma na dor real de uma família, sabe? Na tristeza de uma criança. Ele descreve o ferimento, o sangue. E ele levanta a suspeita de que não foi um acidente. Ele acha que foi um tiro. Isso, de espingarda de pressão. É o que ele suspeita. E o que me chama muito a atenção, sabe? É um detalhe que ele solta ali no meio do desabafo. Ele fala assim, já tenho relato que nesse mesmo local sempre acontecem essas coisas. Ah, isso é um ponto-chave. É um ponto de virada. A história deixa de ser sobre um único gato e de repente vira um alerta. Um alerta sobre um possível problema crônico, um padrão de violência ali naquela vizinhança. É uma ótima observação. E isso me faz pensar, sabe? A gente sabe que no Brasil existem leis bem severas contra maus tratos a animais, tem pena de prisão e tudo. Sim, a legislação é forte. Mas uma coisa é a lei no papel, né? Outra coisa é a realidade do dia a dia numa comunidade. O fato dele dizer que sempre acontece sugere, sei lá, uma certa impunidade, ou pelo menos a sensação de que não adianta muito reclamar. Exatamente. Ele mesmo parece lutar com isso. Num momento, ele admite a própria raiva. Ele diz, usei palavras que não deveria. O que é totalmente compreensível, humano. Claro. Mas logo em seguida ele direciona essa energia. Ele não fala em vingança. Ele pede que o caso chegue às autoridades competentes. Ele apela para o sistema. Ele está transformando a dor e a indignação pessoal num chamado à ação cívica. Ele está na prática testando o sistema, vendo se funciona. É uma história que mexe com a gente, mas esse comentário dele sobre sempre acontecem essas coisas me deixa com uma pulga atrás da orelha. O que mais está acontecendo em Serra Negra do Norte? Qual é o clima geral na cidade para gerar esse tipo de tensão, esse tipo de crueldade? Bom, é aí que a gente precisa ampliar o foco. A história do gato não acontece num vácuo, né? Certo. E aquela nota informativa que a gente tem, ela nos dá o pano de fundo. E olha, é um pano de fundo alarmante. Serra Negra do Norte está no meio de uma crise hídrica gravíssima. E não é só racionamento. Não. O documento é muito claro. O abastecimento de água pela rede pública foi totalmente interrompido. Totalmente. Nossa, isso é difícil até de imaginar. Quer dizer que não sai uma gota de água das torneiras? Nada. A cidade inteira dependendo de fontes alternativas. Carro-pipa, poços, o que tiver. Isso deve gerar um estresse absurdo. Precisamente. E uma crise dessa magnitude não afeta só a rotina de casa.
Ela envenena o humor coletivo, gera estresse, ansiedade, competição por recursos. E aí a gente pode fazer uma ligação com o caso do gato. Então, seria irresponsável da nossa parte dizer que a seca causou o ataque ao gato. Não temos como provar essa ligação direta. Certo. Correlação não é causalidade. Exato. Mas a gente também não pode ignorar o contexto. Um ambiente de escassez, de dificuldade, pode sim rebaixar o limiar da violência. As tensões sociais ficam à flor da pele. Faz sentido. Um problema que em tempos normais seria resolvido com uma conversa, num cenário de estresse coletivo, pode escalar para algo muito pior. O ato de crueldade contra um animal indefeso pode ser um sintoma, sabe, dessa pressão social toda transbordando. Entendi. E essa crise ela não é só um pano de fundo, né? Ela está provocando ações bem drásticas do poder público. É aí que entra a prefeitura com o tal do decreto municipal. Isso mesmo. O decreto número 746 de 2026. A prefeitura, o Poder Executivo, tomou uma medida de impacto gigantesco. Ela suspendeu a liberação, expedição e concessão de alvará, autorizações e licenças para a realização de eventos de massa. Traduzindo isso aí, acabaram as festas na cidade. Exato. Nada de shows, feiras, eventos esportivos, quermesses, nada que junte muita gente. A vida social e cultural da cidade foi colocada em modo de espera. É uma decisão duríssima. E a justificativa oficial, claro, é a necessidade de racionalização do uso da água. Pensa um pouco nas implicações disso. São enormes. Para o governo chegar ao ponto de proibir eventos públicos, significa que a situação é, assim, desesperadora. Eles estão tentando controlar cada gota de água. Uma água que provavelmente está vindo de carros-pipa a um custo altíssimo. E um evento de massa consome muita água, não só para beber, mas banheiros, limpeza. Exato. E o impacto econômico disso. Músicos, o pessoal que monta palco, vendedores de comida, segurança, toda uma cadeia produtiva local. Sim, essa turma toda que depende desses eventos fica parada. A crise da água vira uma crise econômica para um monte de gente. Sem dúvida alguma, é um efeito dominó. A decisão do prefeito, embora seja compreensível do ponto de vista da gestão da crise, ela gera outras crises secundárias. Afeta o lazer, a renda, até a saúde mental da população que fica sem essas válvulas de escape. Mostra como uma crise ambiental, rapidamente se transforma numa crise social e econômica completa. Perfeito. Ok, então a gente tem um prefeito agindo de forma bem dura, restritiva, mas e o poder legislativo? A Câmara de Vereadores não ficou parada, As fontes dizem que eles voltaram do recesso justamente nesse dia 11 de fevereiro. E voltaram com uma pauta bomba. O primeiro item na agenda, o projeto de lei número 001 de 2026, que foi protocolado pelo presidente da Câmara, Jairo Flauzino, do Partido Verde, ele ataca a crise por um outro ângulo. E que ângulo seria esse? O do bolso do cidadão. Ah, interessante. O projeto de lei propõe suspender temporariamente a emissão, envio e cobrança das faturas de água. A lógica é simples e direta. Se o serviço foi, como diz a própria justificativa do projeto, integralmente suspenso, não há o que cobrar. Olhando assim, parece óbvio, Sem água, sem conta. É o justo. Mas isso não pode criar um problema financeiro gigantesco para a companhia de saneamento? Pode. Que talvez precise justamente desse dinheiro para tentar consertar o sistema ou, pagar os carros-pipa. Essa é a pergunta de $1 milhão. E aí a gente entra na complexa dança da política, sabe? Do ponto de vista técnico e financeiro, a sua pergunta é perfeita. A companhia pode quebrar. Certo. Mas do ponto de vista político e social, cobrar por um serviço que não existe seria um suicídio. A pressão popular seria imensa. Entendi. Então a Câmara está respondendo diretamente a essa pressão. E com muita rapidez. A nota informativa destaca um detalhe crucial. O projeto foi protocolado em caráter de urgência. O que isso significa na prática? Em termos legislativos, isso é como apertar o botão de fast forward. Significa que o projeto fura a fila de votações, que os prazos são encurtados,
É um sinal claro de que os vereadores sentem que a população está no limite e que uma resposta precisa ser dada imediatamente. E isso também expõe uma dinâmica interessante entre os poderes, não é? De um lado, o prefeito com um decreto que é uma medida restritiva de cima para baixo. Vocês não podem mais fazer eventos. Exato. E do outro, a Câmara com um projeto de lei que é uma medida de alívio. Vocês não precisam pagar a conta. Exatamente. É o sistema de freios e contrapesos funcionando em tempo real sob a pressão de uma emergência. Faz todo sentido. O executivo foca na gestão do recurso escasso, usando seu poder de decreto para impor ordem. O legislativo foca no impacto social e financeiro sobre os eleitores, usando seu poder de legislar para oferecer um alívio. Não que eles estejam em conflito necessariamente. Não, não necessariamente. Eles estão atuando em facetas diferentes do mesmo problema, cada um com sua ferramenta. Isso é fascinante, porque agora, quando a gente junta tudo, a imagem fica muito mais nítida. O gato ferido, a proibição de festas, a conta de água suspensa, são todas peças do mesmo quebra-cabeça. Sim, são sintomas de uma comunidade que está operando no limite da sua capacidade. A crise hídrica é o estressor principal, o catalisador de tudo. Que gera as outras reações. Gera uma resposta administrativa drástica, que é o decreto do prefeito. Gera uma resposta política urgente, que é o projeto de lei dos vereadores. E possivelmente contribui para um ambiente social mais tenso, onde um ato de violência como o que aconteceu com o gato da família Araújo se torna mais provável. Então, o que essa combinação de fontes nos diz sobre Serra Negra do Norte naquele dia? É um retrato de resiliência ou de colapso? Talvez um pouco dos dois. Mostra um sistema em colapso, o hídrico, mas também mostra uma comunidade e suas instituições reagindo de forma vigorosa. Ninguém está parado. Ninguém está passivo. O cidadão que denuncia, o prefeito que decreta, os vereadores que legislam, há uma tentativa, de gerenciar o caos. O quadro geral é de um ecossistema social e político extremamente frágil, onde qualquer novo problema pode ter consequências imprevisíveis. Certo, vamos tentar então amarrar as pontas de tudo que a gente discutiu. Quais seriam os principais aprendizados que a gente tira desses documentos? Eu diria que o primeiro é como um drama pessoal, quase anônimo, pode ser um indicador de um estresse social muito mais amplo. A história do gato não é só sobre o gato, É um termômetro. Um termômetro da tensão numa comunidade que, como a gente descobriu, está lidando com uma escassez fundamental, que é a da água. Exato. O segundo ponto, para mim, é a dimensão da crise hídrica. A gente ouve falar de seca o tempo todo, mas os documentos nos dão a medida concreta do que isso significa. Sim, a gente vê o impacto real. Significa paralisar a vida econômica e social com um decreto e admitir através de uma lei que o serviço básico simplesmente deixou de existir. A crise deixa de ser um conceito abstrato e vira uma realidade que afeta cada aspecto da vida. E o terceiro ponto, que eu acho muito importante, é ver a máquina governamental reagindo em tempo real. Nós vimos o executivo e o legislativo usando suas ferramentas específicas para tentar controlar os danos. Cada um na sua área de atuação. Um contendo o gasto do recurso, o outro mitigando o impacto financeiro. É uma aula prática de como a governança funciona, ou pelo menos tenta funcionar, quando está com as costas na parede. A urgência da lei mostra que o sistema político, apesar de tudo, ainda é sensível à pressão da população. Uma imagem bem completa de um dia de crise. Mas, como sempre acontece, a análise não termina aqui. Fica sempre uma questão para a gente continuar pensando, né? Sem dúvida. E a questão que esses documentos me deixam é a seguinte. Tudo que a gente viu aqui são reações. Ações de contenção, de gerenciamento de danos, suspender eventos, cancelar contas. É como estancar um sangramento. Você vê medidas para o agora. Exato. Para sobreviver ao hoje. A grande pergunta que fica, e que as fontes obviamente não respondem, é sobre a prevenção. Como uma comunidade que chega a esse ponto extremo se planeja para o futuro? O que vem depois da crise? Que tipo de investimento, de planejamento, de mudanças de cultura são necessários para garantir que essas medidas de emergência não virem a nova rotina? Porque a crise vai passar, a chuva uma hora vai voltar. A questão é, o que eles terão aprendido quando isso acontecer?
Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.